Fatalismo e misticismo freestyle. As verdadeiras religiões brasileiras. Esse é o episódio número 6 do podcast, como sempre apresentado pelos mergulhadores do Churume Nacional, Deusdedit Negarestani e este que os fala, Deep. O fatalismo brasileiro, a meritocracia mágica, o kardecismo de Casagrande Senzala e o neopentecostalismo. Todo o resto é fóssil histórico vivo, como o catolicismo apostólico romano tradicional brasileiro, ou fetiche intelectual, como o luteranismo universitário do extremo sul do Brasil. Outras religiões nem sequer vão ser incluídas nessa lista de fósseis históricos, por motivos diversos. O brasileiro em geral não sabe bem a diferença entre judaísmo e islamismo. Para o brasileiro em geral, se trata de gente estranha, com alfabeto feio e chapéu esquisito. A Umbanda, a Quimbanda, a Nação, o Candomblé são religiões que muitos cristãos utilizam como piada de salão, mas, eventualmente, recorrem a elas quando o cu aperta. O budismo, no recorte brasileiro, é muitas vezes refúgio de filho da puta convicto, que se crê iluminado porque conseguiu ficar 2 meses sem produzir nenhuma atrocidade. E o hinduísmo, claro, no Brasil, virou nicho da galera good vibes, que enche os sofás com pano de elefante, a casa cheira a palo santo, cannabis e urina de gato. Sobre as demais religiões ou práticas, prefiro não falar muito, antes que apareça um telemita, uma praticante da magia do caos, ou o experto em orbes do Distrito Federal, com um texto imenso e completamente incompreensível, solicitando algum tipo de direito de resposta. Mas o fatalismo de senso comum é a maior religião do Brasil. E possivelmente a mais bem distribuída. Desde os usuários de ayahuasca, no Brasil bastante conhecido como Santo Daime, porque, claro, no Brasil não tinha como a prática seguir sua linha pré-colombiana normal. Não. Se transformou num mashup entre, como dito, ritual pagão pré-colombiano, catolicismo freestyle e espiritismo de difícil compreensão para os não iniciados, até mesmo passando pelos neopentecostais. Entre esses dois extremos, todos os outros praticantes, eles defendem algum grau de fatalismo. Mas nós somos muçulmanos? Não, nós não somos muçulmanos. O nosso fatalismo, ele é um fatalismo de resultado. Ele é um fatalismo oportunista e que raramente coloca o nosso próprio na reta. É geralmente o do outro que vai para a reta. Mas o que é o fatalismo? O fatalismo é a crença que tudo que é, o é necessariamente. Não existe espaço para escolha ou para deliberação. Consequentemente, a responsabilidade e o risco por decisões individuais são esvaziadas porque tudo se torna inanimado e retrocede ao mundo natural. A tendência por evadir qualquer ímpeto de responsabilização individual é um traço característico de sociedades subdesenvolvidas emocionalmente. Nesse sentido,
dá para fazer uma comparação entre a infantilizada sociedade argentina e a adolescente sociedade brasileira. Nesse momento, levando em conta o recorte que escuta o podcast, aliás, obrigado pela audiência, algumas pessoas podem estar pensando ou dizendo em voz alta: porra, Deep, mas eu fui para Buenos Aires, muito bom, tem Mafalda, eles escutam rock, tem uma avenida lá cheia de livrarias, tem vários teatros. Pois é, Buenos Aires é uma cidade que respira cultura de fato. É uma cidade com inúmeras opções. É a segunda maior cidade da América Latina. Correção, aqui claramente eu queria dizer segunda maior da América do Sul, porém terceira maior da América Latina. Entretanto, a sociedade argentina, principalmente a portenha, é extremamente infantilizada. Eu falo isso sem ter o menor medo de estar equivocado, por inúmeras razões. Excederia o tempo do nosso podcast. E eles absorveram recentemente, embora esse recentemente tenha mais de 10 anos, um produto de exportação do nosso fatalismo brasileiro, que é o neopentecostalismo, a religião organizada através da igreja, principalmente da igreja do Edir. Então, como creio todo mundo aqui sabe, esse tipo de religião organizada tem muito apelo entre as camadas mais pobres da população. Faço um adendo aqui, no melhor estilo Bossa. Na The Brasilis a gente utiliza a palavra pobre para pobre e humilde para humilde. Pobreza e humildade, embora utilizadas como sinônimos em toda a América Latina, não são sinônimos. A gente não abraça esse discurso de menino Charlinho do hediondo. Claro, os ricos são muito piores porque tem orçamento e essa imputabilidade que o dinheiro compra para praticar toda a sorte de atrocidades. Porém, acredito que em 2021 vocês já viram que o pobre não é exatamente um ser humano iluminado em sua grande maioria. Muito menos humilde. Mas eu dizia, o Brasil conseguiu exportar para vários países, principalmente para o país ao lado, para a Argentina, o seu principal produto religioso. E isso vem tendo resultados nefastos numa sociedade que já não é das mais emocionalmente evoluídas. Segundo o filósofo inglês Michael Dummett, o fatalista defende o seguinte, que há um intrínseco absurdo em fazer algo de maneira que alguma outra coisa aconteça. O Dummett dá o seguinte exemplo imaginário. O fatalista vai pensar do seguinte modo: ou você será morto por uma bomba, ou não será morto por uma bomba. Se você for, então, quaisquer precauções que você vá tomar, não vai adiantar nada. Agora, se você não vai ser atingido pela bomba, então, todas as precauções que você tomar serão supérfluas. Logo, é sem sentido tomar precauções. A gente já está acostumado a ter inúmeras variações disso em conversas cotidianas, relacionadas a
vontades pessoais e seus prováveis perigos, como por exemplo coisas relacionadas a DST, sexo, álcool e volante, uso de cinto de segurança e, mais atualmente, o uso de máscaras e aglomerações. Para além desse exemplo mais formal do Dummett, a gente pode afirmar que as raízes históricas do fatalismo vão bem longe. O termo em latim que origina o vocábulo fatal dizia respeito a uma profecia divina, ao ato de enunciar uma predição, uma sina ou um fardo. O fatal traz consigo um saber e um sentido trágico. Ele traz a descoberta de si. É a consumação do conhece-te a ti mesmo. E é óbvio que a referência aqui é a história de Édipo. Só tem uma questão que eu quero bater do início ao fim desse podcast. Se na tragédia grega o poder divino é insondável e entra em choque com a miserável e arrogante vontade humana, no fatalismo brasileiro é a vontade humana que determina os desígnios insondáveis do destino. Você inverte as capacidades e a preponderância de cada um dos elementos envolvidos na ideia de fatalidade. O brasileiro fatalista, ele abre mão de conhecer quem se é e no lugar coloca apenas é tudo do jeito que é, mas de preferência para que eu me dê bem e os outros se fodam. Se na tragédia de Sófocles, Édipo começa como um respeitável e poderoso tirano que ignora tudo acerca de si mesmo e termina como um cego fudido que pelo menos sabe quem ele é, o fatalista brasileiro é apenas um fudido que presume ser um tirano, sem nunca descobrir verdadeiramente quem é. O truque do fatalismo brasileiro é que quando eu me incluo na narrativa fatalista, sempre será para garantir alguma vantagem pessoal ou justificativa por algum erro. Não estamos diante de resignação cósmica do estilo islâmico, e sim da oportunidade para aplicar a lei de Gerson como um imperativo categórico. Dos primeiros tipos de fatalismo tipicamente brasileiro que a gente pode conversar é o que eu posso chamar aqui de fatalismo da vítima impotente. Basicamente tudo que eu estou falando aqui, eu estou seguindo os passos do Luiz Eduardo Soares, no livro dele O Brasil e Seu Duplo. Ele localiza que o uso do pronome da terceira pessoa do plural, o eles, é uma categoria-chave na cultura política nacional. O Luiz Eduardo Soares diz que o eles é tido como a fonte da responsabilidade por ações e decisões que escapam ao seu controle. O eles é o grupo daqueles que roubam, controlam, manipulam e desrespeitam o povo. O referente do eles é completamente vago, óbvio, né? São os políticos, os ricos, os globais, os comunistas, o PT, a galerinha do Projac, os grandes empresários, a mamata, e sempre os interlocutores, juntamente em apontar o poder dos eles, sentem-se traídos, desamparados, irrelevantes, alienados da própria vida. É sempre uma colocação obscura, indefinida, mas cheia de carga negativa. Na presença do eles,
as teorias conspiratórias e o tom paranoico vai imperar. E quero destacar que sempre vem acompanhado por um tom meio que de mistério, na qual a pessoa tem que abaixar o tom da voz, como se estivesse entregando um segredo que só ela sabe. E ao mesmo tempo ela acaba se colocando como portadora de um saber único. O que eu quero dizer é que nessa performance do fatalismo da vítima impotente, a pessoa não está apenas passando um saber arcano e secreto. Ela recebe uma espécie de salário emocional. Quando você escuta alguém falando sobre o eles, fora os trejeitos de indignação e rebeldia e revolta, você vai ter o fatalista como que acenando para si mesmo: olhe, eu sei algo que você não sabe, eu possuo um saber secreto, eu tenho uma panaceia epistêmica que a tudo explicaria. Porque o eles nunca é concreto, o eles nunca vai tratar de problemas concretos, específicos, na qual se responsabilize pessoas. Porque quando você delimita isso, você também abre o flanco para responsabilizar a si mesmo e ao seu interlocutor. Isso não interessa, né? Para o fatalismo, responsabilidade passa longe. Sem essa recompensa emocional, a mera disseminação paranoica não seria tão disseminada numa terra de bravateiros consumados, como é o caso do Brasil. O eles sempre anda acompanhado pelo que eu chamo de síndrome do impostor voluntário. Somos uma nação de pessoas incapazes de dizer um simples não sei. E o preço que se paga é recorrer ao eles, especialmente quando o assunto é política, ou a vida e o sofrimento alheios. Presta atenção no dia a dia. Quantas pessoas simplesmente falam, quando questionadas sobre algo, não sei. Não, isso é impossível. Terra da bravata, a terra do parecer ser mais importante do que o ser e do que o agir, não ia deixar simplesmente com que as pessoas admitissem a própria ignorância. Todo questionamento é o ambiente, o adubo, o esterco propício para a pessoa disseminar suas opiniões sobre o nada. Uma das consequências políticas dessa postura paranoica do fatalismo da vítima impotente é que o uso recorrente do eles acaba levando ao cinismo, à ausência de responsabilidade pessoal sobre seus atos e na crença em figuras messiânicas que chegariam para o quê? Mudar tudo o que está aí. É recorrente nos últimos tempos a ideia de limpeza geral, a ideia de abrir a caixa preta. Por mais que não tenham dado efeitos práticos nenhum, são exemplares de como a fantasmagoria do eles acaba gerando muito poder para quem sabe usar bem desse recurso retórico. Bom, aqui tu me abre a brecha para repetir um conceito que já foi falado em algum episódio passado, não sei se no anterior ou no outro, que é a necessidade de pertencimento. Nesse caso, mais especificamente, possuir algum conhecimento oculto que, logicamente, colocaria o possuidor desse numa posição hierarquicamente superior aos demais. Até aí, beleza. Tu mesmo acaba de falar sobre esse assunto, né? Não tem por que repetir. Ocorre que parece existir uma relação estreita entre o mentiroso de carreira com as teorias de conspiração. E eu não estou falando de ter dúvidas sobre algum evento cuja narrativa tem alguma inconsistência histórica, ou então aderir a uma ou no máximo duas teorias meio malucas. Duvidar
de oficialismo é, até um certo ponto, um exercício saudável de autopreservação. Mas não é o que ocorre com o mentiroso profissional e nem com o fatalista extremo. Nesse eterno que tiver que ser será, o sujeito se atira nesses abismos metafóricos durante toda uma existência, sempre naquela esperança de contar com alguém que ampare a queda lá embaixo. Mas, se quebrar uma perna na queda, bom, aí entra um dos grandes super trunfos do misticismo freestyle. Foi uma grande oportunidade de aprendizado. Não é isso, Deusdete? Deep, já o fatalismo de oportunidade, ele funciona do seguinte modo: em qualquer mudança ou demanda por mudança de comportamento que implique que o fatalista vai ter alguma desvantagem ou vai ser impedido de realizar algum desejo pessoal, o que acontece é que você logo liga o foda-se, pois sempre vai se trazer à baila o pior. Se o pior vai acontecer, por que eu vou abrir mão do meu prazer? É o fatalismo de oportunidade, entendeu? Uso de cinto de segurança, uso de camisinha, sempre vai ter junto o quê? Se for a hora, morre de qualquer jeito, não tem o que fazer. Se for para engravidar, não tem remédio nem camisinha que segure. O que está por trás disso é a pressuposição de um tudo ou nada existencial. Se não é 100% garantido, por qual motivo eu vou fazer algo? É basicamente o fatalismo de oportunidade que está por trás da nossa gloriosa governança, administração e gestão da pandemia, e que nos levou até aqui. E ele é sócio do fatalismo hedonista do nosso tempo de pandemia. O que acontece é o cálculo vulgar que privilegia o prazer instantâneo do presente acaba preponderante diante dos ganhos futuros, gerais para a coletividade, e que se justifica nisso. Ou é tudo ou nada. Se a merda vai acontecer, eu quero é nadar de braçada nesse mar de merda. Deep, uma das variações do fatalismo brasileiro que mais me irrita é o que eu chamo de fatalismo da crueldade pedagógica. Pode perceber, Deep, em qualquer grande tragédia que não envolva o emissor do dito fatalista, você vai ter a ideia de que a tragédia é uma oportunidade de aprendizado. O 11 de setembro, a fome na África, a AIDS, o incêndio do Joelma, tudo isso que está acontecendo é para que nós possamos evoluir espiritualmente. Quando eu escuto isso, eu tenho me treinado a ficar calado. Porque naturalmente eu vou atrás de briga, cara, quando eu escuto esse tipo de coisa. E isso está disseminado de cabo a rabo na sociedade brasileira. E as consequências éticas, morais e políticas de interpretar a vida desse modo são nojentas. E como sempre, o tom de voz é aquela que mistura Cid Moreira recitando sabedoria em gotas, com o murmúrio de quem conta um segredo que é para poucos. Cara, para mim, olha, pensar nas implicações, que é, por exemplo, o desastre, que é, digamos, um massacre ou um genocídio. Vamos pensar no Holocausto, vamos pensar na escravidão. África, Brasil.
e alguém vir interpretar essa destruição em massa de pessoas e essa quantidade de dor gerada como se fosse uma oportunidade para que a Elivânia do RH da Pneus OKs repense a sua vida e melhore, é uma das grandes atrocidades éticas do universo. Eu entendo que existe uma compulsão humana pela busca do sentido, de dar um porquê para as coisas. Agora, deixar essa busca pelo sentido ser guiada por uma ausência total de empatia em função de aprender algo e evoluir espiritualmente, puta que pariu, isso é muito escroto. Você desumanizar a dor alheia, achar que o mundo é como se fosse um imenso EAD, no qual só existe a evolução espiritual individual, tá? E que tudo que ocorre de mal é para que eu aprenda, ou que as pessoas envolvidas que tomaram no cu aprendam, é demais para mim. É claro que a gente pode aprender com aquilo pelo qual nós estamos passando e aquilo que nós presenciamos. Ninguém tem dúvida disso. Mas esse fatalismo da crueldade pedagógica, ele defende outra coisa. Ele defende que as coisas acontecem por isso. E aí isso é inaceitável. Para mim isso daí é só pensamento mágico, no pior sentido possível do termo, para uma classe média que fez faculdade ruim. E olha, ter que conversar com a Neidinha ou com o Vinícius, que fez a administração, numa Unisquina, só vai sair esse tipo de merda. Na boa. Bom, como apareceu pela segunda vez nesse episódio, esse motivo do aprendizado, essa pedagogia do caos, eu vou queimar meu cartucho de folktales pessoais nesse episódio. Eu me recordo da vez que uma guria kardecista, claro, tentou me convencer que todas as mortes do incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, nada mais era do que atenção, resgate espiritual de nazistas que haviam trabalhado em campos de concentração durante a Segunda Guerra. Eu ainda perguntei para ela, quando ela terminou de dizer isso, cara, tu sabe, né, que no caso eu sou judeu, tu tá me falando isso assim, tipo, né? E elas, não, sim, até é, e veja bem, atenção, porque isso é maravilhoso, é até bom para tu saber que isso não ficou barato no plano espiritual. Tem tantos níveis de coisas que eu poderia falar sobre isso, mas eu acredito que não é necessário. Quem estiver escutando vai saber o que eu gostaria de dizer. Eu sou extremamente crítico em relação ao meu próprio sistema de crenças. Então imagina só o que eu não penso a respeito de uma criatura dessas, não é mesmo? Cara, outro fatalismo que é muito comum no Brasil é o fatalismo religioso, social e econômico. Todo mundo já percebeu isso daí. Semana passada, para dar um exemplo, eu escutei o seguinte de um conhecido meu, ele falando para a esposa dele: mulher, você fica comprando essas bermudas de marginal aí pro seu filho e ele só vai ficar pior ainda, como se não bastasse ele ter o sangue ruim do pai traficante. Então, esse tipo de fatalismo, determinismo biológico, determinismo econômico,
ele é de uma estupidez gigante. Tá? Você vai ter isso na religião, com a ideia de maldição hereditária muito comum na Universal. Você vai ter isso aí legitimando racismo, como a gente já escutou muito pastor famoso com papo de a África passa pelas desgraças porque são filhos de Cã, Caim, sei lá de que porra de personagem bíblico esses caras colocam esse BO. Ou então um papo que as mulheres devem se submeter porque no Evangelho diz que o homem é a cabeça do pau, sei lá do que, da igreja. É simplesmente a naturalização de uma parte privilegiada da sociedade. Ou a naturalização de alguma desgraça. E mesmo na pandemia, a gente tem aquela ideia da oposição entre trabalho e economia, essa coisa inaceitável, também naturalizou as relações mercantis como um fato tão natural e tão inamovível como um vírus e mais poderoso que qualquer ação política. Essa oposição também tem como base um fatalismo e consequentemente você vai ter como a única saída o quê? O grito desesperado e ao mesmo tempo cheio de positividade do brasileiro fatalista, o bora! Bem próximo do fatalismo de oportunidade, você vai ter o fatalismo de resultado. O fatalismo de resultado basicamente é a técnica retórica que, em linhas gerais, define que com os outros as conquistas foram sorte, mas comigo é mérito pessoal. É como se fosse um tipo de explicação metafísica do próprio fracasso e do sucesso alheio, e que é muito comum. Por exemplo, o fatalista, ao descrever a sua vida, ele vai falar, se descreveu como um guerreiro que lutou contra todas as possibilidades, que acorda cedo, que rala, e está na lida. E aí sempre você vai ter histórias gloriosas sobre os ônibus que ele pegou para chegar na faculdade, de como é tudo muito sofrido. Mas, quando é na conquista alheia, aí vem a mão do destino inevitável, que não é mais o mérito, é a sorte, o pistolão, amizades ou favor sexual. O brasileiro é como se ele demandasse uma ética da crueldade para os outros, enquanto pede para si mesmo para não ser incluído nessa própria ética da crueldade que ele dissemina como a régua na qual ele mede o sucesso dos outros. Vou dar um exemplo. Quando eu passei numa graduação na faculdade federal, a conversa na família era: sua mãe e sua avó tinham um pistolão dentro da universidade, só assim para explicar você ter passado no vestibular. Quando eu passei no mestrado, o que eu escutava no trabalho? É sempre muito bom ter boas influências e bons amigos para poder passar numa prova de mestrado. E as pessoas falavam isso rindo. Quando eu passei no concurso público, uma menina do meu lado que trabalhava comigo, quando ela ficou sabendo do resultado, ela soltou: nossa, que cagada! Aí quando ela percebeu que ia falar que eu tinha passado por cagada, ela deu os parabéns. Então, essa distorção na qual os meus méritos são meus, mas os méritos dos outros são roubados, também é uma variação do fatalismo. É também uma variação de toda essa concepção da vida em função do próprio umbigo. Agora é a hora da gente ser cancelado, porque a gente vai falar abertamente contra uma religião tipicamente brasileira, que parece que só existe aqui também no Brasil, e que não é de bom tom ser tão agressivo e direto
com uma religião, mas a gente vai ter que falar da porra do kardecismo de classe média. Todos os fatalismos que nós falamos anteriormente, eles de algum modo são reverberados pelo kardecismo. Mas sempre é o kardecista com aquela voz, aquela fala mansa, aquele tom de superioridade moral. Vocês não sabem nada sobre o ciclo da reencarnação e sobre os livros científicos, sobre ectoplasma e médiums e o caralho a quatro. Alguns dos traços ridículos do kardecismo de classe média. É muito comum as pessoas utilizarem médiums como se fossem psicólogos. Eu conheço gente que é incapaz de ter qualquer decisão na vida sem ir em centro espírita consultar alguma entidade. Primeiro, uma coisa que kardecistas mais bem fundamentados bem sabem, que nem tudo que uma entidade fala é verdadeiro. Nem tudo que um espírito está falando tem que ser seguido à risca, por mais claro que ele seja. Mas tem pessoas que, na falta de psicólogo ou na falta de pastor, utilizam mesa branca de centro espírita, e isso é ridículo. Outra coisa que nós aqui consideramos ridículas e risíveis são os papos sobre cientificidade do kardecismo, que é um saber, é uma religião racional, é uma religião científica, blá blá blá, toda uma algaravia positivista insuportável. Alguém que já teve que ler aqueles livros do Kardec, puta que pariu, que negócio chato da porra. Mas pode destacar que quando o cara vem com esse papo de cientificidade do kardecismo, aquilo tem invade de preconceito e distinção social. Quando o cara bate no peito, o kardecismo é racional, eu tenho como provar. Ele está apontando para aquele bando de pobre que reza para Santo Antônio e Nossa Senhora, para crente dando dízimo e fazendo milagre. Não, ele branquinho, de nível superior, ele tem uma fé racional. No seu cu, filho da puta. E outra, qualquer pessoa com um mínimo de sofisticação filosófica não vai aguentar aqueles papos sobre aquela ontologia, aquela cosmologia de fumacinha, de éter, aquela coisa, aquele dualismo que não é dualismo vulgar do kardecismo. Pelo amor de Deus, é tudo um etnocentrismo infantil, na qual você tem um pessoal que mora em cidades que estão acima das nossas cidades e que se vestem como, sei lá, meio que judocas, meio como cosplay de Jedi. Caralho, bicho, aí vive num lugar que é meio Brasília, meio Hans Donner, não dá para levar isso a sério, especialmente quando é só disfarce para a classe média simular algum tipo de superioridade moral e intelectual. Eu já falei antes sobre um evento envolvendo uma kardecista, e agora tu mencionou a questão do kardecismo de mesa branca, né? O kardecismo brasileiro, o Casagrande Senzala. Vou fazer uma contraposição um pouco ao advogado do diabo. Há uns 10 anos atrás, eu tive um súbito interesse pela figura do Chico Xavier. Durante uns 3 dias, eu fiz um mergulho profundo mesmo, e investiguei, li tudo o que a internet tinha sobre essa figura interessante, que é o Chico. Bom, eu consigo entender o porquê do espiritismo no Brasil ser tão forte, porque realmente o Chico é uma espécie de Maradona do rolê. Chico Xavier realmente era um gênio.
Não dá para acreditar que um sujeito das profundezas mais recônditas de Minas Gerais conseguiu desenvolver aquele nível de conhecimento, até mesmo de sabedoria, mesmo com os equívocos dele. Naquela época, onde acesso à informação, sobretudo em lugares que não eram grandes metrópoles, era quase impossível. Tem aquela entrevista dele no Pinga Fogo, que é uma espécie de pré-Roda Viva, em 1972, em que, quem assistir essa entrevista vai ver que tem alguns equívocos ali, algumas coisas que batem na trave aí dessa eugenia, coisas que eu acho bem complicadas. Bom, embora eu já tenha feito essa correção num outro episódio, eu gostaria de fazer outra vez e colocar nessa versão 2.0 remasterizada. Eu confiei, o que é um erro crasso, na memória de 10 anos antes. Ou seja, eu tinha feito essa pesquisa em 2011 e em 2021 eu fui jogando lembranças, dados que eu tinha. Não bate na trave da eugenia, essa entrevista do Chico Xavier, não bate na trave do racismo. É literalmente racismo. Eu sei disso porque uma amiga seguidora da época que eu mantinha a página no Twitter me comentou que alguém havia feito um podcast, um episódio de um podcast, falando sobre essa entrevista do Chico no Pinga Fogo. Eu infelizmente não me lembro, gostaria muito de dar o crédito, inclusive porque é um episódio muito bom, porém eu não me lembro. Eu fui até o episódio, escutei o episódio e trechos desse episódio, e aí eu fui ver a entrevista completa outra vez. Eu mantenho alguns pontos. Primeiro, que eu acho realmente que o Chico Xavier era um gênio. Alguém chegar realmente nesse nível de conhecimento, estando nas profundezas, mas nas profundezas das profundezas de Minas Gerais naquela época, é coisa para pouquíssimos. E ele realmente tinha uma visão de certas coisas décadas à frente do tempo dele. Dito isso, os escritos dele são atrozes e tem coisa ali que é pior do que o Mein Kampf, e eu não estou exagerando. Entretanto, olhando para o copo meio cheio, tem coisas ali que são inacreditáveis, como alguém, qualquer pessoa que seja, não por ser um cara do interior, qualquer pessoa no Brasil em 1972 já tinha essa visão. Ele utiliza terminologias que começaram a ser utilizadas só depois de 2010. Ele tem uma visão das coisas muito modernas, pós-modernas. E ele realmente conseguiu decodificar, muito antes do seu tempo, problemas sociais que só começaram a ser debatidos anos depois. Ok. A parte disso, a revista Cruzeiro, nos anos 60, se eu não me engano, mandou repórteres para o interior de Minas Gerais, onde ele tinha esse trabalho social dele, para desmascarar o Chico. E eles chegaram à conclusão que todo mundo lá era vagabundo, menos o Chico Xavier. O Chico Xavier realmente acreditava que tudo aquilo era lindo e supostamente ele era só uma pessoa bem intencionada, com alguma coisa diferente, digamos assim. Mas a minha ideia aqui não é passar um pano ou então enaltecer a figura do Chico, que, repito, é uma figura que eu acho muito interessante. A minha questão aqui é entender essa figura novamente messiânica como um catalisador de tudo isso que é o kardecismo de Casa Branca Senzala no Brasil. Porque, óbvio,
na incapacidade, na impossibilidade do seguidor de ser o Chico Xavier ou de ser o melhor do Chico Xavier, sobra só a possibilidade de emular, de copiar, de seguir os equívocos da doutrina e da tradição. Ed, o que dizer dos neopentecs? O negócio é complexo, né? Tem que admitir que é difícil colocar no mesmo pacote a Bispa Sônia, usando o Vison de milhares de dólares, com gente que do reteté da igrejinha com 20 fiéis aqui do lado da minha casa. Mas uma das coisas que a gente não pode negar é que essa onda das trevas, essa espécie de crentismo medieval pré-reformado que a gente está vivendo, essa negação absoluta do mundo estabelecido como nós estamos vendo, ele tem suas raízes aqui nos neopentecs. E a gente tem que meter o dedo e ver o que vai fazer com essa galera. Porque em pouco tempo eles vão ser a maior parte dos brasileiros. E eu temo que a possibilidade de um Brasil como país viável passa de como essas pessoas vão exercer o poder ou não. Desde sempre tem algumas características que são comuns aos neopentec. E eu tenho que contar um caos, óbvio, né? Quando eu era criança, eu tinha aproximadamente... Isso aqui vai parecer a história da Nina, minha filha, tá? Mas vamos dizer que eu tinha 8 anos de idade. 8, 9 anos de idade. Um vizinho meu era um pastor evangélico, seu Chagas. Ele era engenheiro e era pastor também. Foi ele que me apresentou o comunismo e o socialismo na época. E me apresentou também o mundo protestante. E foi aí que eu peguei um abuso pela Igreja Católica danado, por estar influenciado por isso. Depois de um tempo, já na universidade, tive um grande amigo pastor, que foi, depois de anos de amizade, foi a única pessoa com quem eu definitivamente rompi por causa de política, que ele se tornou integrante do MBL, né? Aí ele ultrapassou um limite moral e existencial que não tem como. Ele virou o Zé Mises. Não tinha como. Apesar dele ser servidor público e da mulher ser servidora pública, mas deixa isso pra lá. E eu estudei por conta própria um pouquinho de teologia protestante, tá? Tem um interesse pessoal meio que freestyle em estudar essas merdas. Li um pouquinho de Bultmann, Karl Barth, aquele lá do livro O Deus Crucificado, que eu esqueci o nome. O problema é a porra do neopentec, né? Vamos ser sinceros. Desde os anos 80, você vai perceber que todo neopentec vai ter um complexo de inferioridade. Porque desde o crescimento dos neopentecostais nos anos 80, o fato de você ser crente era um estigma social que te marcava como pobre, burro e ignorante, como integrante de uma seita. E essa exclusão automática, patrocinada pelo próprio espírito de seita deles, não foi um estigma retirado do nada, do vácuo, ele acabou
trazendo à tona um profundo ressentimento. Um ressentimento agressivo diante do mundo. E daí vem uma coisa que eu acho bizarro no mundo evangélico, no mundo gospel, que é essa ideia de mimetismo do mundo. Vou contar um caos. Primeira vez que eu tive... Outro caos, né? Primeira vez que eu tive contato com teologia do domínio e teologia da prosperidade abertamente, foi o marido de uma amiga minha, que deve estar escutando isso, que era um cara que era doutor em matemática, pelo que eu me lembro. Mas o cara era crente fanático. Era um cara que falava que admirava os muçulmanos quando eles usavam homens-bomba. Olha bem onde isso vai dar. E era um cara que, quando o pneu do carro furava, ele falava que a culpa era por não ter sido fiel ao dízimo. E aí Deus permitiu que algum demônio especializado em furar pneus tivesse uma péssima influência sobre ele. É exatamente isso. Eu até lembro na época quando a minha amiga contou isso, a gente ficou brincando falando, e no tempo do Império Romano, será que tinha um demônio especializado em biga? Então essa ideia dessa oposição, de uma guerra espiritual aqui agora, isso vai dar uma merda do caralho politicamente nesse país e já está dando. Mas eu quero tratar de outra coisa. Como eles fazem uma oposição entre a igreja e o tal do mundo, e ao mesmo tempo eles têm que crescer e converter pessoas, o que aconteceu foi que nós abandonamos o padrão Deus é amor do crente, da mulher crente com cabelo na bunda, que não se depila, que não vê televisão, entendeu? E que trepa só para se reproduzir, que vive com a Bíblia embaixo da mão. E começamos a adotar a ideia do gospel. O que eu quero dizer com gospel? O gospel é como se fosse uma mentalidade que eu estou inventando agora, na qual nós ainda agimos como seita e temos crenças como seita, mas tudo que existe no mundo nós vamos imitar. Então é como se a mentalidade gospel ela não tivesse algo de algo específico dela. Ela vai parasitar tudo em nome de Cristo. Então, se existe heavy metal, vai ter o heavy metal cristão. Se existe black metal, vai ter o black metal. Se existe, sei lá, livrarias seculares, vai ter livrarias evangélicas. Tudo o que existe no mundo e que é pecaminoso, eles vão fazer uma versão gospel. E isso simplesmente faz com que eles sejam uma versão do mundo bizarro do que é considerado secular. É uma espécie de mimetismo idiota. E junto com isso, eles são os representantes de a permanência do pensamento mágico dentre nós. Vamos ser sinceros. As pessoas ficam surpreendidas com o amor devotado ao Jair Bolsonaro por parte dos evangélicos. As pessoas ficam se questionando como é que essas pessoas acreditam em cloroquina, ivermectina, fumaça de solda, ozônio no cu. Eu vou explicar uma coisa. Essas pessoas que veem o Jair como Messias e que acham que uma pandemia ou está encaixada e explicada na narrativa entre bem e mal do comunismo chinês contra os cristãos conservadores do Ocidente, ou que acham que magicamente um remédio que a grande mídia está escondendo vai resolver a pandemia, são as mesmas pessoas que acreditam em ressurreição a partir de oração, que acreditam em cura espiritual, que acredita em unção pelas mãos, que acredita em deuses não, né? Acredita em mundo povoado por demônios. É gente que quando quer alguma coisinha levanta a mão e acha que está saindo raiozinho da mão em nome de Deus. São pessoas
que no seu dia a dia elas vivem uma espécie de Senhor dos Anéis de baixíssimo orçamento. São pessoas que acham que são um doutor estranho em nome do sangue do Senhor. Se liga, vocês não vão ter como dialogar com essas pessoas em termos pós-iluministas ou iluministas, ou com uma ideia de espaço público, de comunicação racional e de convencimento racional, quando os filhos da puta ainda acham que estão no meio de uma guerra espiritual. Não, esse negócio de misticismo freestyle, tem que confessar. Tô comendo, espera aí. Quando eu era moleque, eu lia UFO, lia Psi-UFO, assistia na Bandeirantes Terceira Visão, colecionei Ciências Proibidas, que toda semana tinha um fascículo na banca sobre reencarnação, espiritismo, naves secretas nazistas. E confesso minha admiração como leitor de ficção da capacidade que essa galera tem de inventar coisa. Eu invejo isso profundamente. Eu pego um livro como Despertar dos Mágicos e fico só pensando, caralho, os caras tiraram isso do cu e ganharam dinheiro com isso. Pensa na porra da teosofia, Madame Blavatsky, ela inventando que fez uma viagem espiritual para a Índia para ficar falando sobre raças antigas, deuses cósmicos, blá 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 blá. Eu admiro. E também confesso que já tive não mais certa quedinha por minas esotéricas. Não que eu vá atrás, mas eu acabo topando com elas, porque acaba que eu, sendo esse surfista da imanência que eu sou, esse turista do absurdo etnográfico brasileiro, eu gosto de escutar essas merdas. Então, claro que eu já tive namorada que era pompoarista, massagista tântrica, Rosa Cruz, que mais que a maneira, fazia filosofia clínica, o que mais? Usava práticas xamânicas, fazia visualizações, meditações. Já tive outra, foi inclusive a que me levou no Daime. No outro dia me dispensou, sei lá por quê. Acho que ela tomou chá também e viu alguma coisa que não devia da minha parte. Por que será? Ela deve ter me visto me cagando todo, vomitando todo no meio do ritual do Daime, mas isso não é o caso. Essa daí era a típica coisa reiki, holística do Diabo A4. Confesso minha admiração pelo tarô. Tenho aqui o livrinho do tarô do Jodorowsky, aquele diretor famoso, né, que também faz quadrinhos, filme. Eu não sei pronunciar o nome dele. Tive o Vertigo Tarô, gosto de gibi da Vertigo. Mas esse é meu contato com esse mundo maluco de filho da puta místico brasileiro. Agora, quem pode falar isso com muita propriedade é o Deep. Porque eu sou um mero consumidor, entendeu? Eu sou um cara que, se tiver alguém, se eu tô com alguém e a pessoa acredita em aromaterapia, eu vou lá e cheiro os aromas. Se a pessoa é espírita que está comigo e eu tô com uma ferida, tô com um furunco no cu, e ela fala, passa babosa junto com pomada do vovô Pedro, eu vou passar. Se eu tiver com uma mulher que é crente, tá, e ela quer ir no culto, eu vou no culto, às vezes, de vez em quando, mas eu já fui em culto, cara de mulher. Inclusive, conversaremos disso depois. Mas quem tem propriedade para falar sobre essas coisas é o Deep. Ele que é o mago, ele é o Paulo Coelho, ele é o Doctor Strange, ele é o mago supremo da Deep Brasilis. Eu sou apenas um consumidor irresponsável
da magia quântica espalhada pelo mundo. Pô, Zé, tá ligado que misticismo freestyle ele é uma corruptela das antigas escolas iniciáticas, até das escolas iniciáticas modernas. E aí vem a questão da corruptela, na impossibilidade de traçar um currículo completo ou de ser plenamente aquilo que uma escola iniciática propõe. A pessoa que vai aderir a esse misticismo freestyle vai emular somente a casca, né? A aparência, ou aquilo que é mais fácil, mais superficial. Esse fenômeno ele não acontece somente com o misticismo, acontece com inúmeras coisas. Repassar alguma delas. Primeiro, a gente já disse, o kardecismo Casagrande Senzala, na impossibilidade de traçar todo aquele caminho de estudo, noites em claro estudando e as outras consecuções do Chico Xavier. O Mobral da classe média, ele vai emular aquele 5% de equívoco, de opinião e conceito eugenista que pode ser visto na entrevista aquela do Pinga Fogo, do Chico. Mais uma vez, não era só 5%. Outro exemplo são os autodiagnósticos que ficaram muito populares nos anos 10. Vou dar um exemplo, então, se for o caso de alguém que está escutando, ou de algum familiar, algum amigo próximo que tiver essa condição, de fato tiver essa condição, esse exemplo não é com você. Não precisa ficar ofendido. Vou repetir, porque acontece muito, né? Ai, Deep, mas eu tenho tal coisa de fato, não gostei. Se não é com você, contigo, não precisa acusar o golpe, né? Não precisa. Se acusou o golpe é porque tá fazendo exatamente o que eu tô falando. Ou o que eu vou falar agora. Autodiagnóstico. Um clássico. Asperger. Um tipo de... Deep, corrige. Não se usa mais síndrome de Asperger. Ok? KKK. ..112. Estude, ok? Asperger era um nazista, se você não sabe, ok? Só um toque, //. Autismo. Faz parte do espectro autista. Um seriado que ficou muito popular nos anos 10. Começou antes, na real. Certamente não é o seriado preferido do Recorte que nos dá o prazer e a honra da audiência, mas Big Bang Theory. Personagem lá, Sheldon Cooper, supostamente teria, né, essa condição. Ok, ele é um gênio no seriado e, a parte disso, tem um comportamento social completamente errático, problemático, etc. Então, o que o jovem, e eu digo jovem até numa concessão, né? Porque isso aconteceu muito com uma galera de 25, 26, 24, ali por meados dos anos 10, e isso continuou por um tempinho. Fazia, né? Muitos fãs da série, na impossibilidade de emular a genialidade e o alto rendimento intelectual da personagem, emulava somente os aspectos erráticos, né? E se autodiagnosticava na internet como Asperger. Nunca se viu tanto Asperger brotando de tudo que é lado. E é isso, né? Mais um exemplo de quero ser algo
não posso ser, desrespeito as pessoas que são e emulo somente aquilo que tem de pior no rolê. E aí a gente chega para o nosso exemplo de fato, né? Voltando para o misticismo freestyle. Cara, as escolas iniciáticas são as universidades do passado. Eu comentava outro dia com os guris de um dos grupos de inteligência aqui que eu mantenho, que a expressão pseudociência não me agrada muito. Claro, isso é um problema meu, vocês usem enquanto vocês quiserem. Mas não me agrada muito, porque praticamente todas essas coisas, essas matérias que são chamadas hoje pelas pessoas que trabalham com o método científico de pseudociências, elas já pertenceram ao escopo da mesma coisa que o que hoje é mais organizadamente ciência, antes do método científico, né? O método científico ele data do século XVII. Eu estou adstrito ao método científico, mas tenho profundo interesse em matérias do método pré-científico, paralelamente a isso. Uma coisa não se mistura com a outra. Muito mais como fenomenologia do que como outra coisa. Então, antes de existirem as universidades de maneira mais organizada, existiam essas escolas iniciáticas onde as pessoas estavam praticamente tateando no escuro, procurando entender o mundo, o universo, o ser humano. Cara, até anatomia. Porra, quem nunca cursou anatomia, nunca se interessou, não tem porquê quem nunca cursou saber disso, mas cara, não faz tanto tempo assim no passado se estudava anatomia humana com porcos, porque era considerado profano estudar um cadáver humano. Se estudava? Sim, porque as universidades, pelo menos as maiores, conseguiam através dos meios que sempre se conseguiu as coisas, né, ilegalmente. Mas tinha pouco preparado cadavérico. Então a humanidade foi se organizando aos poucos, procurando entender, buscar padrões, né, naquele velho axioma que nós somos primatas em busca de padrões. Uma coisa que nós temos tendência de passar por cima, ou nós não sabemos muitas vezes, ou esquecemos, ou fingimos que não sabemos, é que muitos cientistas, eu estou falando de cientistas já depois do método científico, tá? Pertenceram a escolas iniciáticas, a ordens iniciáticas. Uma coisa não necessariamente anula a outra. Tem pessoas que opinam que todo cientista necessariamente deve ser ateu. Einstein não era ateu. Porém, eu entendo a opinião. A partir do momento que tu coloca o teu sistema de crenças espiritual, religioso, à frente da ciência, tu pode ou ser desonesto ou ser induzido ao erro. Mas eu não penso que necessariamente o cientista precise ser ateu. Ele precisa ser honesto. Tem uma religião, uma das grandes religiões brasileiras, mas a menor das grandes religiões brasileiras, que é a tal da meritocracia mágica. A meritocracia mágica, ela parte das palavras místicas e arcanas do eu mereço. Quando a pessoa fala, vou fazer tal coisa porque eu mereço, pode saber, o filho da puta vai cometer alguma atrocidade, alguma irresponsabilidade, alguma escrotagem, pura e simples, mas ele coloca na conta do tal do merecimento próprio. Que daqui a pouco a gente pode ligar com o tema do outro podcast, da cornidão, da pessoa que espera uma graça injustificada e acaba inventando um delírio quando isso não é realizado.
Olha, eu tinha um amigo que o cara estava desempregado. Fazia anos e anos. E aí surgiu maldita moto. Mas voltando, passou a moto. Aí surgiu a oportunidade para ele comprar um lote em Braslândia, anos atrás. A gente chegava pro cara, mas bicho, você está desempregado, para que você vai se endividar? Ah, mas eu já sofri tanto na vida que eu mereço essa oportunidade. E vai dar tudo certo. Que eu já passei por tanta coisa que eu mereço. O cara foi lá e se endividou. E tá fudido com essa dívida até hoje. Porque ele merece. Tive um também que começou a sair com uma menina de... Era menor na época. Mas ele já era oficial de justiça na época. Bateu-lhe a crise dos 40 anos. Resolveu comer a secretária do fórum. Ou a jovem aprendiz, não lembro ao certo. Aí tem que conversar com ele. Rapaz, mas pra que você tá se enrolando com essa menina, bicho? Menina parece que é menor ainda, mal fez 18 anos. Eu estudei muito, eu trabalhei muito, já criei meus filhos. Eu mereço. Eu só queria falar de mais uma religião, das grandes religiões brasileiras. Não vou falar muito, porque eu não tenho a menor paciência com isso. A nossa positividade compulsiva. Vai tudo dar certo, vai tudo dar bem, vai tudo ficar ok no final. O caralho, porra, o caralho, a pessoa tá na merda e ela tá nessa porra de positividade, porra. Puta que pariu. Aí vamos com a milonga. Aí vamos. Não pentec, não pentec. Vem aqui lamber meu cu. Faz cosplay de judaísmo. Rouba gira de eixo. No meio da pandemia fez rolê de drive-thru. E se o pastor te manda entregar a mulher pra Beelzebub?